somente do crente. Somente do crente. Essa mensagem é para crente, né? É para servo de Deus. O plano maravilhoso de Deus na vida do crente. E para isso eu convido os irmãos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo é o versículo 10. Colossenses 3, 10. Com o tema desta mensagem é o plano maravilhoso de Deus na vida do crente ou na vida do cristão. Amém? Acharam? Amém. E vós revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vou ler novamente. E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nessa mensagem nós queremos descobrir qual é o plano maravilhoso de Deus para nós cristãos. E nós queremos pegar do começo da conversão até os dias atuais que nós estamos vivendo. Cada crente, cada servo de Deus, cada convertido, Deus entra com um plano, né? um plano na vida dele. E através desse texto aqui em preço, claro que quando nós lemos um versículo só, nós iremos olhar nos outros versículos, mas é praticamente aqui mesmo, aí mesmo, né? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua santa palavra nesta noite, meu Pai. Já te louvamos e continuaremos te louvar. Queremos agradecer pela tão preciosa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E através do teu Santo Espírito que nos selou, que habita em nós, pedimos, ó Pai, que o Senhor possa usar, ó Deus, este vaso com a excelência do teu poder, meu Pai, transmitir através de alguns minutos a tua palavra, que ela venha trazer conforto, que ela venha nos confrontar, ó Deus, e que nós venhamos nos santificar cada vez mais. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o plano maravilhoso de Deus na vida do crente, em que consiste? Em que consiste o plano maravilhoso de Deus na vida do cristão? Primeiro, irmãos, nós queremos saber que na nossa conversão, quando Deus nos chamou, Ele tem um propósito. E eu quero responder logo esta pergunta para trabalhar o texto. Eu quero logo responder. Qual é o propósito de Deus na vida de cada crente? Quando Deus te chamou, o que Ele almejava que você fosse? Ou quando Deus te chamou, o que Ele almejava que você seja? Que você seja. Quando Deus te chamou, o que é que Ele almejava que você no futuro fosse? Então, não foi assim aleatoriamente que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele elegeu, mas teve propósito. Ele teve um objetivo na nossa vida. Nós aprendemos nesta mesma carta que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, nós participamos juntamente com Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Nós aprendemos. Então nós participamos também, se nós ressuscitamos com Cristo, o que nós deveríamos buscar, pensar, o que deveria ocupar a nossa mente, o que era que teria que acontecer na nossa vida se nós ressuscitamos com Cristo. Aí o autor diz: busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós devemos buscar. Pense dessa forma. Pense nas coisas do alto. E agora, irmãos, nós queremos ainda, nesse pensamento,
nesse pensamento, e no texto que nós lemos em apreço aqui, nós queremos descobrir qual é o propósito de Deus em ter nos chamado. Qual é o sonho, se é que Deus sonha? Deus não, é claro que não sonha, é uma forma que eu estou falando, para a gente entender Deus. É claro que Deus não sonha, mas para a gente entender a nossa linguagem de sonho, né? Qual era o sonho de Deus? Qual é o propósito de Deus? Logo lá em Romanos 8, versículo 29, ele vai dizer que Deus é a resposta. Eu vou estar dando logo a resposta, mas eu quero trabalhar em cima disso. Romanos 8, 29, irmãos, está abrindo? Pode ler. Romanos 8, 29. A resposta está aí. Claro que nós já temos a resposta na própria leitura do versículo 3:10, né? Já é a resposta, mas eu quero aí, em Romanos 8, 29. Pode ler, irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual foi o objetivo de Deus em te chamar, em te predestinar, em te escolher? Qual é o objetivo dele? Qual foi e qual é o objetivo dele? Te tornar imagem do Filho dele. Então, irmãos, se quando nós aceitamos a Cristo, o propósito de Deus é nos tornar Cristo. Entendeu? É que nós sejamos uma imagem do seu Filho. É que as pessoas reconheçam Cristo em nós. Esse é o propósito de Deus. A resposta a irmã Luzia leu. Quando Deus te predestinou, Ele teve um propósito de transformar a imagem do Filho dele. E esse propósito é gradualmente na nossa vida cristã. Aconteceu quando você aceitou a Cristo, Ele te deu uma nova natureza. Ele te deu uma nova natureza. E através dessa nova natureza é que Ele vai trabalhar em nós, irmãos, para que nós sejamos modificados. Porque nós não viemos prontos. Nós não viemos prontos. Quando aceitamos a Jesus, houve uma transformação na nossa vida, mas haverá uma transformação gradualmente, que é chamada de santificação progressiva, teologicamente falando. Irmãos, então se o Senhor Jesus, se Deus tem esse propósito na nossa vida, de nos tornar a imagem do seu Filho, como é que Ele faz isso no nosso decorrer da nossa vida cristã? Nós temos que saber como é que Ele faz e quais os meios que Ele faz para que eu pareça com Cristo. Lembram, irmãos, quando foram lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Eles nunca tinham sido chamados de cristãos. Mas em Antioquia da Pisídia, lá na leitura de Atos, se não me engano, capítulo 17, foram os cristãos, foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. O que significa isso? É que os discípulos estavam parecendo com quem? Com Cristo. Quando você lê as cartas de João, você percebe, irmãos, como é diferente uma pessoa que teve contato com Cristo. O que ele fala, o que ele pensa, como aquela pessoa parece com Cristo. Vocês entenderam? Então, se os irmãos de Antioquia, lá em Antioquia, foram chamados de cristãos, é que as pessoas enxergaram nele Cristo. Pequenos cristãos. Cristo, identificaram ele, parece com aquele homem que pregou, aquele homem que morreu, aquele homem que ressuscitou. Eles estão parecidos com Cristo. Mas esse é o propósito de Deus quando chamou aqueles irmãos. Esse era o propósito de Deus quando elegeu aqueles irmãos. Transformá-los
a imagem do seu Filho. E ele continua fazendo isso. A igreja tinha Atos capítulo 2, Apocalipse capítulo 4, que é quando ela some daqui da terra, quando ela sai daqui da terra. Do primeiro cristão, do primeiro crente até o último a se converter, Deus tem um propósito de tornar ele parecido com uma só pessoa, a imagem e semelhança de Cristo. De uma forma que as pessoas identifiquem em nós o Senhor Jesus. Sim, irmãos, este é o Evangelho. Este é o Evangelho. De uma forma que as pessoas consigam identificar em nós as virtudes que são de Cristo Jesus. Como é então que Deus faz isso? Primeiro, irmãos, nós nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai trabalhar com os irmãos como esses irmãos vão se transformar em imagem de Cristo. Como é que eles podem passar por esse processo para chegar a ser parecido com Cristo? Em primeiro lugar, nós devemos. Versículo 5 ele diz: o primeiro processo é fazer morrer. Guarde bem isso. Fazer morrer. Versículo 5 do 3, ele diz: fazer, pois, morrer. O que é fazer? Fazer morrer o quê? A nossa natureza terrena. A primeira coisa que nós podemos fazer, que acontece em nós, para nós ser parecido com Cristo, pecadores, parecer-se com Cristo, é que a nossa natureza terrena ela tem que morrer. Porque a natureza do crente, a velha natureza, quando o crente desce as águas do batismo, dessas águas do batismo, e quando o crente ressuscita, ali simbolicamente para Cristo, ela também vem junto. O crente continua com a velha natureza. Continua. E por isso aí Deus vai trabalhar para essa velha natureza, irmão Israel, morrer. Ela tem que morrer. Por isso o apóstolo Paulo diz: fazei morrer. E isso depende muito do cristão. Isso depende muito do salvo. Como depende muito do salvo? Se ele entrou no processo de santificação. Hebreu diz: buscai a paz com todos. E o que mais? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ele pega essa pedra cheia de sujeiras, escórias, e ele vai tirando as escórias, irmãos, transformando as nossas vidas, para que no final, a única coisa que ele quer ver em você é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele olhar para você, as pessoas olhar para você, quando eu chegar no final da minha vida, se Cristo não tiver voltado ainda, e vocês chegarem no meu sepultamento, vocês têm que olhar para mim e dizer: esse irmão viveu a vida para Cristo. Ele parecia e parece com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho, irmãos, que nós temos que ter no final da nossa vida. É isso que Deus quer. O propósito de Deus é esse. É esse na nossa vida. Então, é como se fosse, eu vou trazer aqui uma ilustração bem simples. Do nada, peguei aqui do nada, para ver aqui, que é para a gente entender. Um foguete. Sou muito focado com o cosmos. Estou sempre olhando coisa da NASA. Mas o interessante, um foguete, para ele chegar no espaço, sobe aquela estrutura, né? Ele começa ali, e ele quer pegar uma pessoa e levar até lá no espaço, para chegar até uma nave. Existe uma nave lá, uma estação. Bom, o astronauta, ele para ir para lá, ele está com uma roupagem, irmãos, grande. Ele está com uma roupagem grande, um foguete gigantesco. O foguete dá início.
Começa a subir, começa a subir. Quando ele está perto de atingir a atmosfera, ele solta, ele desprende algumas coisas que está ali no foguete. Ele solta na atmosfera. Aí solta as bases que levam aquele foguete para cima. Aí quando ele atinge mais uma altura, outra base solta. E o foguete continua subindo, ele vai diminuindo, vai diminuindo. Quando ele atinge a atmosfera, ele solta outra base. E vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Lá no espaço, quando ele já está na órbita, solta mais ainda, rapaz. E aí vai aquela cápsula subindo, subindo, subindo. Quando chega na órbita onde eles querem, só tem uma cápsula que cabe ali o astronauta. Aquele pouquinho, mas aí aquele pouquinho que chega lá. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa vida cristã é assim. A nossa vida cristã é assim. Você começa eu comecei dessa forma, cheio de escórias. Mas quando você vai subindo, há algumas coisas que Deus vai te purificando. Você tem que soltar algumas coisas. Quanto mais você solta, mais você sobe mais leve, mais você vai chegar ao seu objetivo. E nós sabemos que o objetivo de Deus é nos tornar a imagem de Cristo. Também nós poderíamos entender isso lendo aquele livro O Peregrino. Aquele homem com um saco nas costas, né? E ele, para chegar em um determinado lugar, teve que desprender-se de muitas coisas, para entrar no reino dos céus. Essa é a ilustração final que ele quer deixar. Então, Paulo quer trazer aqui para os irmãos que a primeira coisa que nós devemos fazer para nos tornar a imagem de Cristo é sacrificar, é morrer a nossa natureza terrena. Se eu perguntar aos irmãos quantas naturezas o cristão tem, os irmãos sabem responder. Quantas naturezas são? 2. E o homem ímpio, que ainda não se converteu dos pecados, quantas naturezas ele tem? Uma só. Ele só tem a velha natureza. Porém, o crente tem 2 naturezas, né? O crente, ele tem 2. E essa que ainda tem, que essa que ele só tinha só uma, essa tem que morrer, essa natureza. Tem que morrer. É a única coisa na Bíblia que você pode fazer que diz que é para você matar. É a velha natureza. Nós temos que matar ela, sacrificar ela, prender ela. Você não vai sobressair. Porque aquilo que você alimenta é aquilo que sobressai na minha vida. Quanto mais eu dou razão à carne, mais eu fico parecendo com o mundo, com o ímpio. Mas quanto mais eu dou razão ao Espírito, que é a minha segunda natureza, a natureza espiritual, mais eu pareço com quem? Com Cristo. Então a primeira coisa, irmãos, o que é? Então, para nos sermos parecidos com Cristo, no versículo 5, o que é que nós devemos fazer? Fazer morrer a natureza terrena. Fazer morrer. Fazer morrer a nossa natureza terrena. O que é que você precisa, o que é que nós precisamos ainda que nós temos que fazer morrer? O que é que sobressai da nossa velha natureza que nós temos que fazer morrer? Essa é uma pergunta para cada um de nós, que não é preciso responder. Retórica. Então, irmãos, quando ele vai alencar aqui algumas coisas que os colossenses praticavam antes, não quer dizer que nós praticamos isso e que aqueles irmãos estavam praticando. Mas eles faziam isso antes. Ele diz: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tudo isso é da natureza terrena. Tudo isso são coisas da natureza terrena. Mas, em consequência disso, irmãos, é isso que traz a ira de Deus sobre os filhos dos homens. É isso que ira a Deus. Quanto mais a velha natureza sobressai, Deus se entristece mais com o cristão. É por isso que o propósito dele é te tornar a imagem de Cristo.
por isso. Então é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz no versículo 7, era destas coisas que os irmãos, que os colossenses andavam no outro tempo, quando viviam nelas. Quando eles viviam nela. Então, as coisas da natureza terrena era normal para aqueles irmãos que viviam nela. E em terceiro lugar, irmãos, nós temos que tirar mais... Perdão, em segundo lugar, nós temos que tirar mais alguma escória da nossa vida. Primeiro é despojar. Primeiro é fazer morrer. Primeiro é fazer morrer. O que nós temos que fazer morrer? Essa é a pergunta. O que nós temos que fazer morrer ainda da velha natureza em nós? Segundo, irmãos, nós devemos para aproximarmos de Cristo, o que o cristão vai passar por esse processo de despojamento. A palavra é despojamento. Versículo 8 ele diz, agora, porém, despojai-vos. Esta é a palavra. Despojai-vos. Primeiro, fazer morrer. Segundo, despojar. O que é que nós devemos despojar de quê? Despojar de quê? De tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tudo isso faz parte do despojamento da natureza, da velha natureza. E que o crente, irmãos, agora ele vai, além de fazer morrer, ele vai agora despojar-se. Tirar roupas velhas e vestir-se de roupas novas. Imagine um cristão que agora despojou da ira. Imaginemos o cristão que despojou da indignação, que despojou da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Por exemplo, quando nós começamos a nossa vida cristã, era normal, irmãos, antes da vida cristã, não estou dizendo que é todos, dizer palavrões. A nossa cultura é assim. As pessoas falam, é normal as pessoas falar utilizando de palavrões. Isso para eles é normal, mas para o cristão não é normal. O que vai acontecer então para ele parecer com Cristo? Ele vai despojar. Para alguns é fácil. Para outros é extremamente difícil. Por exemplo, alguém que tomava bebidas alcoólicas, aceitou a Jesus. Será fácil ele se desvincular da bebida alcoólica? Se ele era um viciado? Não será fácil. Será fácil ele parar de fumar se ele era um viciado em cigarro? Não. Se ele era viciado em mentira, não vai ser fácil. Se ele era viciado em inventar desculpas, não vai ser fácil. Mas volta e meia, quando ele ainda está passando pelo processo, se acontecer algo isso nele, ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender, porque agora o plano de Deus é torná-lo à semelhança do seu filho. Então agora, irmãos, a palavra é despojamento. A palavra despojamento. Tudo isto, Paulo diz, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Vocês lembram? E a mentira, ela é uma mentirona. Qual a diferença de uma mentira grande para uma mentira pequena? Elas são iguais? São iguais. Tudo é mentira.
Tudo é mentira. Por exemplo, quando eu falei para os irmãos domingo passado, do pastor Davi Zemer, que para nós era uma coisa tão simples, era uma mentirinha que a gente inventou para Misael não subir no pé de árvore. E o pastor veio, nos chamou, puxou nossa orelha e disse: você está mentindo. Vocês estão praticando a mentira, isso é coisa do velho homem. Ele achou aquilo um absurdo. Um crente está mentindo. Ele veio aqui, quando viu que a gente mentiu, quando voltou já foi para puxar nossa orelha. Então aquilo que a gente achava tão simples, mas ele disse: isso é coisa do diabo. João 8 versículo 48, se não me engano. Vós sois do diabo, porque praticais a mentira. A mentira é do diabo, irmãos. Por quê? Por que nós não devemos mentir? Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se nós queremos ser transformados à imagem de Cristo, uma mentirinha para uma mentirona é tudo a mesma coisa. A gente dá uma desculpinha só, é tudo mentira. É tudo coisa da velha natureza. A palavra é despojamento dessas coisas. A palavra é despojamento. Então, irmãos, por quê? Porque Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Então, esse é o processo que começa na vida do cristão. Esse é o processo que começou na minha vida e que também está acontecendo na sua vida também. Você conhece algum cristão que mente? Uma mentirinha só não faz mal? Só uma desculpinha só não faz mal? Pois faz mal sim, irmãos. Uma mentira, não importa o tamanho da invenção que a pessoa faz. Ensinem aos seus filhos a dizerem somente a verdade. Os pais têm que dizer a verdade para os seus filhos. Tem que dizer a verdade para os seus filhos. Não podemos inventar mentiras para poder proteger, pensando nós que estamos protegendo. O marido não mente para a sua esposa. A esposa não mente para o seu marido. Ele vai inventar uma desculpa. O que você estava fazendo? Não, estava não sei o quê. Foi mentira? Desagradou a Deus. Desagradou a Deus. Então não estamos parecendo com Cristo. Mas quando nós dizemos a verdade, irmãos, manifesta que nós estamos na luz. A verdade manifesta que nós estamos parecendo com Cristo. E da medida que nós iremos falando somente a verdade, somente a verdade, somente a verdade, você se acostuma com a verdade, de maneira que você não consegue mais falar nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Você só consegue falar a verdade. É igual a criança, né? Que só fala a verdade. Diz que criança não mente, só fala a verdade. Pois você vai ficar de uma forma que você não consegue falar outra coisa não ser a verdade. Não sai da sua boca mentira de jeito nenhum. Assim como não vai sair um palavrão, não vai sair nada que desagrada a Deus. E o que é que está acontecendo aqui se nós já fazemos morrer, se nós já despojamos, estamos cada vez parecendo com quem agora? Com o Senhor Jesus Cristo. Porque a sua natureza, embora ele fosse Deus, mas ele era 100% homem. 100% homem. Em tudo isso ele foi tentado. Ele foi tentado a mentir. Mas mentiu? Não. Ele foi tentado de tudo que nós podemos passar. Mas não cedeu a nenhuma tentação. Irmãos, nós queremos para o nosso terceiro ponto. Então, do que, irmãos? Para parecermos com Cristo. Para sermos conformados à imagem de Cristo. De que? Do que nós precisamos nos revestir? Negativamente é fazer morrer.
Negativamente é despojar. Mas positivamente, o que é que nós devemos fazer para sermos parecidos com Cristo? Está nos versículos 10 a 14. A palavra é revestimento, irmãos. Revestimento. Mas não é revestimento cerâmico. É revestimento de algo espirituais. Vamos lá, meus irmãos. Versículo de 10 em diante, de 10 ao versículo 14. A palavra agora é revestir. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra é revestir, irmãos, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo e em todos. E a partir do 5 ele vai ratificar, ele vai intensificar o que nós devemos nos revestir. A partir do versículo 5. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Do que é que nós devemos nos revestir? Positivamente. Primeiro, nós devemos nos revestir, meus amados irmãos, eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de toda humildade e mansidão, e de longanimidade. Então devemos nos revestir desses aspectos espirituais em Cristo Jesus, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. A palavra é ser misericordioso. Ser misericordioso. Irmãos, assim como Deus foi misericordioso conosco, nós também devemos praticar a misericórdia. Irmãos, na medida de que aquele que nos ofendeu, nós devemos também praticar a misericórdia e não ofendê-lo. Não ofendê-lo, mas sermos misericordiosos como foi misericordioso o nosso Deus. Perdoar assim como ele, essa misericórdia aqui está relacionada ao perdão. Ao perdão. A tradição judaica dizia que para perdoar, o máximo que você deveria perdoar uma pessoa em um dia, se a pessoa pecasse contra você, te chateasse, você perdoava ela 7 vezes. Era a tradição que ensinava isso. Os rabinos judaicos, nas sinagogas, né, no templo, eles ensinavam da seguinte forma. A questão se gerou. Assim, quantas vezes um cristão, uma pessoa deve perdoar o outro? 7 vezes. Não é possível que alguém vai te chatear, que alguém vai lhe ofender 7 vezes. Então, no máximo 7 você perdoa. Mas com Jesus é diferente. Chatearam a Pedro. E Pedro vai conversar com Jesus. Pedro vai conversar com Jesus e Pedro diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? A resposta de Jesus foi: Pedro, devemos perdoar. Aí Pedro disse: 7 vezes. Era o que Pedro já sabia dos rabinos. Era o que já era ensinado. Pedro já sabia que era 7. 7 vezes, Senhor. Aí Jesus disse: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Dá quantas vezes? 400. Ou seja, tem como alguém me atingir, tem como alguém me ofender 400 vezes? Quanto é 70 vezes 7? 7 vezes 7? 49. 49? 490. 490 vezes. Não, Pedro. Devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Meus irmãos, aquilo consolou o coração de Pedro. Então, essa misericórdia é que nós devemos nos revestir. É dessa misericórdia que nós devemos nos revestir. Esses afetos de Deus, esses
ternos afetos, meus amados irmãos, ternos afetos de misericórdia, de perdão. Devemos estar com o coração sempre pronto a perdoar. Por que então nós vamos parecer com Cristo quando nós perdoamos? Os grilos cantando. Por que então vamos parecer com Cristo quando perdoamos? Porque você foi perdoado por Cristo. Porque eu fui perdoado por Cristo. Porque Cristo perdoou. Quantas pessoas o atingiu? Quantas pessoas o ofendeu? Quantas pessoas, irmãos, machucou o Senhor Jesus Cristo? E quantas vezes ele perdoou? Todas. Todas recebeu perdão. Então, irmãos, até mesmo na cruz, ele declarou o perdão daqueles que estavam o machucando, daqueles que cravou os pregos nele. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, se nós nos revestirmos de misericórdia, de perdoar os outros, e desse terno afeto de misericórdia, com certeza o Senhor Jesus Cristo está sendo transformado, nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o processo que passa ao cristão. Ternos afetos de misericórdia e também de bondade. E uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender com Cristo para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Esta palavra aqui, irmãos, é essencial. A palavra é humildade. Humildade. A palavra é humildade. Vocês lembram, irmãos, o que Jesus falou em Mateus 11? Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. O manso e humilde, irmãos, um cristão, um crente humilde, ele só pode parecer com Cristo. Não tem nada pior do que um crente arrogante. Um crente humilde é tão bom de conversar com ele. É tão bom de se aproximar de pessoas humildes. De pessoas humildes, irmãos. É tão maravilhoso, pessoas que têm um conhecimento, mas que é tão humilde. É tão humilde. Vai vir aquela pessoa importante, você diz, pronto, ela não vai querer nem ser tocada. Nem ser tocada. Mas se ela aparece com Cristo, você vai ver outra coisa. Puxa vida, que pessoa humilde. Você começa a conversar com ela, e aí você percebe, irmãos, que ela parece com o Senhor Jesus Cristo. Ela é uma pessoa muito humilde. O que, irmãos, caracteriza uma pessoa humilde? O que podemos caracterizar uma pessoa humilde? É somente pela forma que ela se veste? Humildade não significa vestimento. A pessoa pode se vestir bem e ser humilde. Humildade é a forma com que ela trata as pessoas. É a forma com que ela trata o seu próximo. É a forma com que ela se comporta na vida social, com toda a humildade. O que é que nós devemos nos revestir? Além da misericórdia, da bondade, a humildade. A humildade. E demais, de mansidão. Agora eu queria passar para os irmãos me responderem, na Bíblia, no Velho Testamento, um homem que era muito manso. Ele era tão muito manso, que ele era um tipo de Cristo. Pergunta: qual foi este homem? Moisés. Moisés era um homem muito manso, a Bíblia diz. Ele era muito manso. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, antes nós éramos aqueles animais, simbolicamente, não que nós somos animais, mas aqueles animais bem brutos.
Você já viu aquele animal que está sendo amansado? Coloca alguma coisa nele, o que é que ele faz? Sai dando coisa, derruba quem estiver em cima dele, não aceita nada. Ele é aquele... Nós somos assim. Mas de maneira que Cristo, quando Cristo entrou em nós, Deus quer nos amansar. Para a gente entender, nós não somos animais, mas nós temos atitudes que parecem com os animais brutos. Responder mal ao nosso irmão. A gente revida fácil. E não temos paciência com o nosso irmão. Parecendo aqueles animais brutos. Aí Deus pega, você vai ter que ser amansado. Vai ter que ser amansado. E Deus vai nos amansando, irmãos, para nós nos tornarmos manso. Quer ver? Você conheceu um irmão muito manso. Puxa, você ofendeu aquele irmão, você pensa, eita, aquele irmão vai me dizer um bocado de coisa. Aí ele, nem parece que você ofendeu ele. Para ele, né? Você diz, puxa, eu fiz isso com aquele irmão. O que você me ofendeu? Ele sabe que você o ofendeu, ele sabe. Ele não é besta, ele sabe, mas ele nunca lhe revida da mesma forma que você fez com ele. Ele nunca revida. Ele ouve aquelas respostas duras, mas ele nunca responde do mesmo tom. Nunca vai lhe responder do mesmo tom. Você conhece uma pessoa mansa assim? Ele nunca te responderá na mesma tonalidade que você o ofendeu. Ele está sempre pronto, até você percebe que ele não guarda nada no seu coração a partir da atitude em relação quando você ofende. E como nós estamos sempre nos relacionando um com os outros através da oração, através da comunhão, né? Pode haver algum atrito, isso é normal. Pode haver, cada um de nós nós somos diferentes um dos outros. Não tem nenhum igual aqui, tem? Não tem nenhum igual aqui. E de repente eu posso falar uma coisa que pode lhe ofender. E eu sinto que eu lhe ofendi. Mas como você age é que é a diferença. É uma pessoa mansa. Quando as pessoas atingiam a Jesus, quando as pessoas falavam asperamente com o Senhor Jesus, como ela agia? Como ele agia? Ele não respondia asperamente. Como ele respondia então? Com amor. Ele respondia com amor. Então, irmãos, nós somos transformados à imagem de Cristo dessa forma. É dessa forma que o cristão se torna um Cristo, um pequeno Cristo aqui na terra. Se a minha vida cristã não for assim, se a minha carreira cristã não for assim, irmãos, não houver esse processo de transformação, eu nunca estive na luz, nunca fui tirado das trevas. Porque aquele que é tirado das trevas, Deus tem um propósito na vida dele. Ele tem um objetivo na vida de cada crente. Olha, eu quero transformar, para a gente entender, eu quero transformar aquele meu servo igual ao meu filho. Eu não vou sossegar enquanto ele não estiver igualzinho ao meu filho. Porque foi isso, por causa disso que ele nos chamou. Então, o revestimento é a forma que nós temos de parecer com Cristo. Da humildade, da mansidão, da longanimidade, que está relacionado ao quê? A longanimidade está relacionado à nossa paciência. Longânimos. Pavio significa também pavio longo ou pavio curto. Havia uma pessoa de pavio longo, pavio curto, pá, estoura por qualquer coisa. Pessoas cabeça de fósforo, né? Qualquer coisa, a cabeça explode. Ela revida rapidamente. Ela tem uma palavra na ponta da língua. Você falou, ela, pá, cabeça de fósforo.
Riscou, ela pega. Não. Mas quando nós somos transformados na imagem de Cristo, o fósforo é igual o fósforo molhado em relação a isso. Pega o fósforo molhado e tente acender. Ele úmido, a caixa de fósforo, tente acender o fósforo. Você consegue? Quando consegue uma faísquinha só, quando pega uma faísquinha só, logo apaga. Assim é o cristão. Ele é longânimo. Ele pode até acender, mas quando vai acender, ele já tem mais graça. Ele é longânimo, irmãos. Quando nós somos pavios curtos, Deus vai transformar e vai trabalhar em nós, para que nós sejamos pavios longos. Irmãos, se a longanimidade, a paciência não fizer parte da nossa vida cristã, nós com certeza iremos nos chatear uns com os outros com facilidade. Com facilidade. Porque, irmãos, quer ver? Aqui nós nos reunimos aqui pouco tempo, né? 1h30. Já todo mundo vai para casa. Só vai se ver na outra semana. Vamos nos reunir todos os irmãos aqui, ficar aqui uma semana, todo mundo junto. O que vocês acham? No mínimo eu vou lhe ofender. No mínimo eu vou lhe ofender. No mínimo você também vai me falar asperamente. No mínimo você vai me falar asperamente. Eu vou me chatear com você. Você vai se chatear comigo. Mas, irmãos, Deus está transformando. É por isso que os servos de Deus na terra são ilustres, porque eles parecem com Cristo. Então nós estamos chegando no final para concluir esta mensagem, o que Deus almeja na vida do crente. Ele também almeja que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar-vos mutuamente. Suportar é a mesma coisa que carregar a carga. Ô irmãos, você consegue me suportar? Às vezes eu sou chato. Mas a gente tem que suportar o irmão. Temos que suportar uns aos outros. Você já viu aquela pessoa que diz: fulano é insuportável? Ou seja, não tem como suportar aquela pessoa. Esse jargão tem que ser diferente. Esse jargão pode acontecer na vida do crente? Tem que ser real na vida do crente? Não. O crente é suportável. Por que não é? Porque nós devemos suportar uns aos outros. Em outro texto diz que devemos carregar a carga um dos outros. Está pesado, irmão? Deixa eu carregar aqui. Deixa eu lhe ajudar a carregar a carga para nós chegarmos juntos ao mesmo destino que nós estamos indo, que é o lar celestial. Devemos suportar uns aos outros, perdoar-vos mutuamente, e caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro, lembra? Uma queixa contra o outro, o que é que nós devemos fazer? O assim como. A maneira é o assim como. Tem uma queixa contra o outro, assim como. Assim como Cristo, assim como o Senhor vos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Irmãos, eu quero concluir, irmãos, com aquilo que deve habitar em nosso coração. Qual é a medida do nosso... Qual é o árbitro do nosso coração? O que é que nos deixa em paz? O que é que nos deixa em paz? O versículo 14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 5: seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O que é que quer dizer? Irmãos,
A irmã Cláudia me falou uma coisa, e ela só vai descansar enquanto ela me ofendeu. E ela sentiu que ela me ofendeu. Não estou dizendo que a irmã Cláudia me ofendeu. Estou só comparando. Mas a irmã não me ofendeu, não. Ofendeu Misael. Não. Ofendeu Misael. E a irmã Cláudia ficou, eu ofendi Misael. Eu ofendi Misael. E aquilo ficou no coração. Enquanto você não regularizar a situação com Misael, você não vai ficar em paz. O que Cristo faria? O que Cristo faria? Aí você vai, conversa com Misael e diz, Misael, eu fiz isso, me perdoa. E o que é que Misael faz? Está perdoado. Porque assim como Cristo me perdoou, eu também te perdoo. Eu também te perdoo. A paz de Cristo seja o hábito em nosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e seres agradecidos. E por final, irmãos, o que deve habitar na nossa vida, para nós sermos conforme a imagem de Cristo. Final, o que deve habitar em nossa vida? O que deve habitar em nós? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. E o que devemos fazer? Instruir-vos uns aos outros. Instruir-vos uns aos outros. Aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja com palavra, seja ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Com isto eu encerro esta mensagem, irmãos, perguntando aos irmãos, se os irmãos lembram do tema dessa mensagem. O plano maravilhoso de Deus na vida do crente. Me respondam qual é. Qual é o plano maravilhoso de Deus na vida do crente? Se tornar a imagem de Cristo. Fraco ainda? Mais forte. Qual é o maravilhoso plano de Deus na vida do cristão? Se tornar a imagem de Cristo. É isso aí. É nos tornar a imagem de Cristo. Eu tenho que ver a irmã Luzia, Cristo. Tem que ver o irmão Miguel, Cristo. Tem que ver a irmã Cláudia, Cristo. Tem que ver o irmão Misael, Cristo. Todos parecendo com Cristo. E os irmãos têm que me ver parecendo com quem? Cristo. Com Cristo. Este é o plano maravilhoso de Deus. Este é o plano maravilhoso de Deus quando Ele nos salvou. Que Deus nos abençoe. Amém.